Ok, boa tarde então a todos e todas presentes. Meus cumprimentos, conselheiro Algir, conselheiro Lucas, conselheiro Ricardo, diretor Carlos, né? Ah, Vou cumprimentar também a presença, pelo que eu fui informado aqui, pela nossa assessoria, do Dr. Alexandre Biazus, Érico Michels, Gilberto Toigo, ambos da ATM, demais participantes aqui presencialmente ou online nesta sessão. E vamos então dar início à abertura dos trabalhos da nossa 24ª sessão de 2025. São 14 horas e 4 minutos. Essa sessão está sendo realizada na modalidade híbrida e eu presidirei nesse momento em função da ausência da nossa conselheira presidente, Luciana, que está numa audiência externa, e também devido ao período de férias do nosso conselheiro substituto, Marcelo Spilk, né? Então, dando início ao primeiro item da nossa pauta, matérias, análise do processo número 0012933900/256, que trata de reajuste e revisão tarifária extraordinária do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre. Conselheiro relator, Alexandre Porce, no caso eu, e conselheiro revisor, Algir Lorenzon. Então, dando início à leitura do relatório. Trata o presente expediente de reajuste tarifário anual de 2025 e revisão extraordinária devido à reoneração da folha de pagamento do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre, TIP RMPA, com data base em 1º de junho de 2025. Em 5 de junho de 2025, a Metroplan encaminhou à Gergues o processo PROA número 25/1364.000156110, solicitando a análise e homologação do reajuste tarifário ordinário. No expediente PROA constam as informações número 8, 2025, folhas 2 a 11, e número 12, 2025, folhas 12 a 25, ambas exaradas pelo setor de tarifas, CEPLAN, tratando respectivamente sobre os reajustes tarifários do TIP RMPA 2025 e a reoneração da folha de pagamento, a seguir resumidas. Abre aspas. Informa-se que foi calculado o reajuste tarifário de 2025 para o transporte comum, fixado em 5,6154%. A revisão tarifária extraordinária relativa à reoneração tributária, que aplicada em conjunto com o reajuste tarifário, resultou em um total de 7,3410% a ser aplicado sobre a tarifa do transporte comum de passageiros a partir de 1º de junho de 2025. Também foi realizado o cálculo do reajuste do transporte executivo, semidireto, direto e seletivo 2025, que após o ajuste relativo ao prazo temporal de 2024, que estava incorporado na tarifa, resultou em percentual de 4,7173% a ser aplicado à tarifa também a partir de 1º de junho de 2025. Fecha aspas. Foi realizada a apresentação pelo setor de tarifas da Metroplan na sessão número 1 do Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, CETM, ocorrida no dia 4 de junho de 2025, conforme constou na ata número 386/2025, sendo então remetido à Gergues. Por solicitação da Diretoria-Geral, a Diretoria de Regulação Econômica da agência efetuou a análise e manifestação quanto ao reajuste tarifário anual de 2025 e a revisão extraordinária devido à reoneração da folha de pagamento do TIP RMPA na informação DRE número 101/2025. A DRE informou que participara de audiência junto à coordenação da Procuradoria Trabalhista do TRT, na presença do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Estado do Rio Grande do Sul, CETERGS,
ocasião em que fora reportado que, ah, abre aspas, a implementação do reposicionamento tarifário, reajuste anual e revisão extraordinária, tempestivamente, é condição essencial para o avanço das negociações entre empresas de transporte e seus empregados, fecha aspas. Ademais, em reuniões que se sucederam à audiência do TRT, ficar acordado entre as equipes da Metroplan e a Gergues que o montante relacionado à defasagem temporal decorrentes da remuneração da folha de pagamento do período de janeiro a maio de 2025 seria incorporado no reposicionamento tarifário de 2026. Houve convergência do cálculo tarifário efetuado pela Metroplan com aquele obtido pela Gergues quanto ao índice de reajuste tarifário anual de 2025 a ser aplicado para o TIP-RMPA a partir de 1º de junho do mesmo ano, 5,6154%, e da revisão extraordinária de 2025 devido à reoneração da folha de pagamentos em 7,3410%. Todavia, foi necessário efetuar cálculos para equalizar os percentuais considerando a data de aplicação do reposicionamento em 1º de julho de 2025, com metodologia explicada na informação DRE número 101/2025, buscando igualar o fluxo de caixa da situação real com o fluxo de caixa teórico para zerar o efeito das defasagens temporais na tarifa. Com o reposicionamento, a DRE recomendou ao Conselho Superior, abre aspas, que determine o reposicionamento tarifário da modalidade linhas comuns no percentual de 8,0084% a ser aplicada à tarifa a partir de 1º de julho de 2025. 2. Que determine o reposicionamento tarifário da modalidade do transporte executivo, semidireto, direto e seletivo no percentual de 5,0929% a ser aplicado à tarifa a partir de 1º de julho de 2025. 3. Que a Metroplan encaminhe as tabelas tarifárias para homologação da Gergues. 4. Que no próximo reposicionamento tarifário, a Metroplan incorpore os valores relacionados à defasagem temporal decorrente da reoneração da folha de pagamento do período de janeiro a maio de 2025, fecha aspas. A Diretoria-Geral encaminhou a matéria para deliberação do Conselho Superior através do encaminhamento número 1785/2025 DG. É o relatório, senhores conselheiros. Conselheiros, teríamos agora a fase de sustentação oral. Fui informado pela assessoria que não temos inscrições, então, em se confirmando, vou dar prosseguimento à fundamentação do voto. Perdão, há alguma mudança? De ordem, presidente. Sim. Acho que há um pedido de sustentação oral, é isso? Ok. Pela ATM, senhor Eric. Tudo bem, então passamos a palavra pelo período de 10 minutos ao representante ou representantes da ATM, por favor. Boa tarde. Fique à vontade. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores conselheiros, boa tarde, diretor-geral. Em primeiro lugar, quero manifestar a alegria e a satisfação de estar presencialmente aqui nessa reunião do Conselho, depois de tanto tempo. Houve muitos motivos para que isso acontecesse ao longo da pandemia, mas esse período foi prolongado e nada melhor do que nos vermos, né? A gente conversar e se enxergar, não que as pessoas que estejam à distância não nos vejam, mas o zoom é dado lá do jeito que a máquina quer e que a gente se enxerga todo mundo muito bom. Senhor relator, senhor revisor, o relato do relator foi, no nosso ponto de vista, perfeito.
acompanhou relatou todos os fatos, todo o percurso do processo, que afinal é simples. Na parte mais importante é apenas um reajuste que tem lá sua metodologia plenamente definida e sempre tem sido seguida pela Metroplan e pela Agergs. Também está considerada a questão do tempo decorrido entre 1º de junho e 1º de julho, que espera-se que a tarifa seja efetivamente aplicada. O tempo é curto. Nesse sentido, eu gostaria de deixar registrado, já falei isso para o diretor-geral, e que se consiga agilizar o processo daqui para a Metroplan, porque para 1º de julho são apenas 2 dias úteis ainda. Eu sei que existem trâmites legais que têm que ser seguidos. Primeiro a publicação da decisão da Agergs, depois o cálculo das tabelas tarifárias feitas pela Metroplan, e finalmente a publicação em jornais de grande circulação, que por lei a Metroplan vai ter que fazer. O tempo é curto, né, e essa manifestação eu gostaria de deixar feita. Uma outra questão, me parece que é o único reparo que nós poderíamos fazer a esse processo, que já nasceu lá na Metroplan desta forma, e nós já deixamos registrado isso lá no CETEM, de que em janeiro deste ano, de 2025, houve a reoneração da folha de pagamento pelo governo federal, em que mudaram seus critérios de se recolher os valores que antigamente eram 20% sobre a folha, e com a desoneração eles passaram a incidir apenas sobre o faturamento. A partir de janeiro, essa fórmula ela se tornou mista, uma parte sobre a folha e uma parte sobre o faturamento. No ano que vem vai ter mais uma etapa de progressão desses valores e, finalmente, em janeiro de 27 vai se concluir o processo. Ora, as empresas já recolheram valores a maior por conta disso. O governo não daria um desconto, pelo contrário, está aumentando o valor dessa contribuição. Então, de janeiro até maio, as empresas já despenderam, já gastaram esses valores a mais, eles não estão sendo considerados aqui, alegadamente lá na Metroplan, porque havia uma dificuldade de cálculo. Não nos parece que seja tão difícil fazer essa conta, porque ela é teórica, né? Diminui a participação sobre o faturamento e aumenta a participação sobre a folha. Como existe uma cesta pré-definida aqui desde 2022, em que a folha representa um certo percentual e os demais itens um percentual que complementam 100%, mas nós não queremos de maneira nenhuma que esse processo sofra continuidade de seu julgamento hoje aqui. Mas ele vai acontecer de novo em janeiro de 26, vai acontecer de novo em janeiro de 27. E fato é que no fluxo de caixa das empresas já houve um gasto em janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Se ele for considerado no ano que vem, certamente não será atribuído nenhuma taxa de juro ou remuneração, que não é de praxe dos cálculos tarifários. Então, eu queria deixar registrado isso, embora o relator já deixou isso bem claro, lá no Conselho da Metroplan, nós deixamos isso registrado, fomos voto vencido, mas e gostaríamos que isso ficasse bem consignado aqui também. No mais, senhor relator, nós estamos de acordo exatamente com todo o seu relato, muito embora a gente não gostasse de estar aqui hoje pedindo tarifa. É ruim para o setor, é ruim para os usuários, infelizmente é o custo. Nós gostaríamos muito mais de estar discutindo aqui, não com a Agergs e com a Metroplan, mas com o poder concedente como um todo, uma forma de subsídio para que os passageiros, os usuários, pagassem menos, sem que isso representasse uma não cobertura do custo efetivo. Nós estamos ainda no modelo antigo, coisa que as prefeituras da Grande Porto Alegre já não fazem mais, de cobrir o custo só por conta da passagem do passageiro, que está ficando caro, o passageiro está desistindo, buscando outros meios, alternativas diferentes, ou carona, ou aplicativos, coisa desse tipo, e o sistema ele vai se encarecendo cada vez mais por cada vez menos pessoas que o usam. E é muito simples, né? Quanto menos pessoas usarem, mais caro fica para cada um que paga. Mas, no mais, ficamos aguardando que realmente seja aprovado esse processo, esse cálculo e que ele seja aplicado de preferência no dia 1º de junho. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Érico, obrigado pela fala.
Vamos então dar prosseguimento à leitura aqui da fundamentação do voto. Item 2 da fundamentação. A AGERGS atua na regulação do setor de transporte rodoviário de passageiros por previsão da Lei nº 16.266, de 2024, artigo 2º, inciso 4º. A mesma lei alude à modicidade tarifária e ao retorno justo dos investimentos, estabelecendo que, abre aspas, artigo 6º, constitui objetivos fundamentais da AGERGS, inciso 5, buscar a modicidade das tarifas e o justo retorno dos investimentos, e sexto, zelar do adequado, considerando-se como tal todo aquele que satisfaça as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas tarifas. Artigo 7º. A AGERGS, no âmbito dos serviços compreendidos em suas finalidades, terá as seguintes atribuições. Inciso 1º, decidir em matéria tarifária, definindo reajustes e revisões contratuais ordinárias e extraordinárias, observando Presidente Porce, nós não estamos lhe ouvindo. Não sei se você nos ouve. Falhou. Olá, Porce, voltou agora. Desculpe, eu estou ouvindo vocês. Eu vou Sim, agora retomar estamos então. ouvindo. Vou deixar meu vídeo fechado. Nós já tivemos problemas na sessão de terça-feira, né, em relação à estabilidade aí, técnica da internet, né, então eu vou retomar aqui a leitura a partir do artigo 7º. Artigo 7º. A AGERGS, no âmbito dos serviços compreendidos em suas finalidades, terá as seguintes atribuições. Decidir em matéria tarifária, definindo reajustes e revisões contratuais ordinárias e extraordinárias, observado o disposto nos contratos ou, no caso de regulação discricionária, o estabelecido nos contratos e, suplementarmente, nas resoluções regulatórias. 2. Avaliar permanentemente a política tarifária, propondo revisões ditadas pelo interesse público, fecha aspas. O reajuste e revisão são mecanismos que permitem a atualização das tarifas do serviço público, estando previstos tanto nos contratos de concessão como na legislação regulatória. Constituem-se instrumentos regulatórios fundamentais para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos serviços delegados, mediante reposição dos efeitos inflacionários ou reposição das receitas e despesas decorrentes da operação. A revisão extraordinária pode ocorrer com o propósito de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando eventos extraordinários e imprevisíveis, fora do controle da concessionária, alteram a relação contratual. O processo em epígrafe trata do reajuste tarifário com data base em 1º de junho de 2025, ajustando o valor da tarifa para a recuperação dos efeitos inflacionários acumulados no período sobre o preço dos insumos necessários para a execução do serviço de transporte, assim como também da revisão extraordinária por conta da reoneração da folha de pagamentos, conforme estabelecido pela Lei Federal número 14.973/2024. O processo com os cálculos tarifários elaborados pela Metroplan, órgão responsável pela gestão do transporte metropolitano no Estado, foi recepcionado pela AGERGS em 5 de junho de 2025, ou seja, após a data base de 1º de junho prevista para vigorar os efeitos do reajuste tarifário. Conforme constou na ata da seção número 01 do CTM, de 4 de junho de 2025, os cálculos foram apresentados ao Conselho pela Metroplan, embora não explicitado na ata número 386/2025 da referida seção do Conselho, o diretor superintendente da Metroplan referiu que o reajuste ordinário foi aprovado pelo Conselho em seu encaminhamento do PROA para a AGERGS.
A Diretoria de Regulação Econômica da AGEGS, na informação número 11/2025, a qual me reporto e acolho, avaliou os cálculos efetuados pela Metroplan. Os valores calculados para os índices de reposicionamento obtidos pelas equipes técnicas de ambas as instituições foram convergentes. Em decorrência do lapso temporal, a DRE reposicionou os índices com vistas à sua aplicação a partir de 1º de julho de 2025, sugerindo a aprovação do reposicionamento tarifário da modalidade linhas comuns no percentual de 8,0084% e no percentual de 5,0929% para a modalidade do transporte executivo, semidireto, direto e seletivo. Referente à defasagem temporal decorrente da reoneração da folha de pagamento no período de janeiro a maio de 2025, acompanho o entendimento entre as equipes técnicas da AGEGS e Metroplan para que seus efeitos sejam aplicados no reposicionamento tarifário de 2026. Por fim, importante destacar a dispensa de obrigatoriedade da realização de audiências públicas e consultas públicas nos casos em que as revisões ordinárias ou extraordinárias decorram de alterações legais, conforme dispõe o inciso 5 do artigo 66 da Resolução Normativa 49/2019. Diante do exposto, encaminho o seguinte voto. 1. Aprovar o reposicionamento tarifário de 8,0084% para as tarifas da modalidade linhas comuns e de 5,0929% para as tarifas tarifárias do transporte executivo, semidireto, direto e seletivo, referentes ao transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre, a contar de 1º de julho de 2025. 2. Determinar que sejam incorporados os valores relacionados à defasagem temporal decorrente da reoneração da folha de pagamento do período de janeiro a maio de 2025 no processo de reposicionamento tarifário de 2026. É como voto, senhores conselheiros. Bem, o revisor deste processo, o conselheiro Algir Lorenzon. Conselheiro, lhe passo a palavra, então, para proferir a sua revisão. Muito obrigado. Conselheiro Porte, está me ouvindo? Sim, escuto. Pois não. Boa tarde, conselheiro Juliane, senhores, senhoras, e quero, então, em relação a este processo, como sou revisor, dizer que da revisão, em conformidade com o disposto no regimento interno da AGEGS, eu revisei o relatório e estou agora confirmando a sua correção quanto à descrição dos fatos e a sua fundamentação. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, Alexandre Porte, e estou acompanhando integralmente o seu voto. Minha posição como revisor, conselheiro presidente. Obrigado, conselheiro Algir. Está aberta, então, para discussões. Pergunto se os conselheiros Lucas e Ricardo gostariam de apresentar alguma manifestação. Presidente, vou falar só para não contrariar as expectativas de que sempre falo, mas hoje falo por uma questão bastante especial, né? Poder rever aqui o Érico, o Gilberto, o Alexandre, né? Relembrar os tempos em que eu usei essa tribuna, né, para fazer a defesa dos interesses da ATM nas questões do transporte e me declarar surpreendido com a tranquilidade que está sendo esse processo. Porque lembro uma vez que estava aqui e na primeira cadeira aqui estava o Menta, o seu Osório, estava o seu Leonel, tudo aqui assim, e a sala encheu. Vocês lembram disso? Aos 15 anos atrás? Naquela época a coisa não era tão tranquila como está hoje, conselheiro Lorenzon, né? Mas eu falo exatamente, até motivado pela fala do Érico Traz, em certa medida, né, Érico, a temática do financiamento do sistema, ele continua, tem 20 anos. E nós continuamos fazendo hoje aquilo que fazíamos há 20 anos, talvez com mais tranquilidade só.
porque o sistema não tem sido compreendido à luz da modernidade, né? Lembro que na época nós brigávamos de uma forma muito intensa por questão das gratuidades, né? O que isso significava? Eu me lembro que se fazia contas no longo curso da rodoviária de Porto Alegre, saíam 99 mil gratuidades, saíam. Alguém paga essa conta, né? Isso foi quando eu advoguei para eles, há 15 anos atrás, durante o ano, no ano. O longo curso. E ainda existe. E se for olhar, é brigadiano, é cara do correio, é policial. Isso tem um problema, por exemplo, no período de Operação Verão, né, que os policiais, diante das diárias maravilhosas pagas aos policiais, eles vão para a praia e vêm dormir aqui encharqueado, valendo-se da gratuidade. É a vida real operando, né? Isso continua tudo igual. E eu diria que tudo igual, se fosse tudo igual, nós até estava bem, mas eu acho que está muito pior, porque agora nós temos que disputar com aplicativo, né? Tu tem que disputar com um discurso politicamente correto que redefine, por exemplo, um ônibus, né, elétrico a 3 milhões de reais, quando, na verdade, um ônibus que polui o universo, que vai terminar com a raça humana, custa 1 milhão de reais. Só que ninguém conta que essa diferença quem paga é o usuário, né? Não é aquele que faz o discurso de sustentabilidade, que é um discurso correto. Mas na medida em que ele é um discurso correto, teoricamente correto, ele turva as possibilidades de que um órgão de regulação faça aquilo que a Constituição diz que ele deve fazer, que é regular economicamente o setor. É inacreditável andar pelo Rio Grande do Sul e ver o que é uma rodoviária. Uma rodoviária hoje no interior, o deputado Lorenzo sabe isso, por essas andanças todas, ela serve para tudo, inclusive para comprar passagem de ônibus. No mais, é o melhor pastel da cidade. Porque o modelo ele é incompatível com a estruturação econômica que nós vivemos. Nós lidamos com um modelo que é um modelo arcaico, que nasceu a partir daqueles abnegados que buscavam permissões. E isso gerou, inclusive, uma certa anomia, uma ausência de regramento jurídico sobre o setor, que é decorrente do processo e dos esforços para a disponibilização do serviço, e não decorrentes da esperteza desse ou daquele permissionário, como às vezes se ouve por aí. Nós temos uma regulação sobre esse setor necessariamente discricionária, porque nunca tivemos a capacidade de gerar os contratos capazes de dar condições de previsibilidade aos empreendedores e de regulação ao próprio Estado. Sequer políticas públicas muito claras são definidas neste setor por uma particularidade do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. A maneira como as empresas foram se construindo. Então, eu digo isso, conselheiro Porce, muito naquela linha de que alguns podem pensar que sim, que eu acho que está tudo errado, mas eu não acho que está tudo errado. Eu só não falo sobre o que está certo. Porque o que está certo, está certo. Nós temos que falar sobre aquilo que não está certo, para tentar achar o ponto de correção. E digo, Érico, isso que tu acabou de referir aqui, o tema da desoneração. Isso era para estar colocado já na sexta. Era para estar na sexta. Né? Que foi uma grande conquista do setor, gerar uma sexta. Eu me lembro, quando nós vínhamos para cá, lembra? Para receber aulas de conselheiros que botavam flip chart ali, ó. E aí os caras ali, o seu Osório, quantos anos teve de casa? 50, 60? E nós tínhamos que receber aula de como é que funcionava uma planilha. Aqui, a partir de grandes esforço, se consegue uma cesta. E veja bem, quando tu tem uma remuneração tributária, nós esquecemos que há 2 semanas atrás nós tomamos uma decisão que joga imposto de renda para dentro da taxa de remuneração da TR. Nós fizemos isso faz 3 semanas. Então, eu quero dizer o seguinte, esse é um tema que virá para encerrar, mas eu entendo o seguinte,
as competências da Agergues, elas precisam ser debatidas junto com os concessionários, junto com os usuários, de modo a fazer com que esta discussão proporcione, neste interregno, as soluções que nós precisamos. E não só no período de reajustamento tarifário, que é um erro que comete a... Né? Claro, se o presidente permite que eu conceda uma parte, presidente. Claro, por favor. Mas eu tinha certeza que ele ia permitir. Não é para gravar. Ou seja, tu vai ser responsável pelo que tu disseste. Vamos gravar. Só para deixar um número, vi que o conselheiro se impressionou com o número. Mas na região metropolitana de Porto Alegre, só o sistema intermunicipal, no mês de maio, teve 419.641 gratuidades. No mês de maio. Mês de maio. Quase meio milhão. Quase meio milhão de pessoas. 419. Quem paga? Os demais. A coisa pessoal, prima da minha mulher, portanto, senhora já de idade, mas ela, as posses. Mas ela, contando para a minha mulher, sua prima, o centro tem dificuldade lá de estacionar, paga muito caro, eu não pago mais nada, viu? Passo na frente, larga ali. Gratuita tudo não é, mas ela... Isso. Não precisava. Não precisava. Mas e quem vai dizer que precisa, não precisa? A idade não é aquela... 65, constitucional 65. Aqui era 60. Alguns municípios concedem. E é uma multidão de lá, 65, né? E já tem... Não, na verdade, Lorenzo, nós somos adultescentes. Né? Nós somos adultescentes. Temos só essa fachada de velhos. Mas a nossa cabeça é a milhão. Mas, Érico, eu te agradeço. Somos jovens há mais tempo. Somos jovens há mais tempo. Mas, Érico, eu quero te dizer o seguinte, eu tenho um desafio muito grande que as empresas precisam enfrentar. Eu acho que uma das chagas do nosso tempo é o tal de politicamente correto. As empresas têm que trazer esses números de novo, começar a mostrar esses números. Eu me lembro que uma vez, defendendo os interesses dele, Lorenzo, lá na Comissão de Serviços Públicos da Assembleia, e aquele para variar, eu tive sorte na minha vida, porque era só no meio do fogo cruzado, né? Era ferro mesmo. E eu defendendo os interesses deles, lembro que tinha um muito do Exaltado, sabe? Eu perguntei para ele assim, o senhor sabe como é que eu vim aqui para essa sessão? E ele disse, não, eu vim de caminhonete. Eu não sou usuário de transporte coletivo. Agora, quem está do seu lado aqui, ó, veio junto com o senhor no transporte coletivo. Quem pagou a gratuidade dele? Foi o senhor e não eu. Então, como eu digo, às vezes nós fizemos políticas.com, sabe, gov.br, categoria prata, sabe? Que é um troço que não pega, ele não tem essa índole inclusiva, mas que acaba barrando, e assim, vou encerrar mesmo, nessa incapacidade que tanto o empresariado tem tido, mas vem avançando em fazer a construção de políticas públicas, né, com toda a necessidade de transparência e clareza, assim como o poder concedente precisa definir políticas públicas, e nós, agência, precisamos nos comportar como ente regulador econômico e não como repositório de populismo regulatório, que para fazer média naquilo que não nascemos para fazer, reduzimos tarifa, retiramos insumos, dizemos para as pessoas que é melhor pagar 3 milhões por um ônibus elétrico, quando às vezes, na verdade, se eu pegar no longo curso um ônibus elétrico e largo daqui até a gloriosa Quaraí, central do mundo, eu não tenho uma tomada para recarregar e para o ônibus voltar. Mas o discurso é feito, essa coisa é dada. Então, eu quero dizer para vocês que muitos desafios, especialmente a partir da entrada em vigor da nova legislação que revigora, que robustece a atividade regulatória aqui no Estado, eu acho que nós precisamos rediscutir o modelo de negócio. Vocês, melhor do que ninguém, sabem
que o modelo de negócio é complicado. O Alexandre sabe como é que é andar com aqueles ônibus no costado do trem. No costado do trem Zurb, onde tu trabalha, na verdade, é um duto de subsídios estatais e do lado, alimentando aquele duto de subsídios estatais, uma empresa privada que tem todos os seus encargos e seus defeitos e seus problemas que você sabe que tem. Então, o modelo de negócio, eu estou convencido disso até durante anos. Eu acho que a última vez que eu advoguei para você, eu tenho 15 anos, sei lá. Eu estou convencido. O modelo de negócio, transporte coletivo, está fadado ao fracasso se não for repensado. E para encerrar de vez, eu vou falar isso toda vez que eu puder. E eu vi isso de um empresário, de um querido empresário, que eu não vou dizer o nome, lá na ATM, quando se implantou a bilhetragem eletrônica, que um olhou para o outro e disse assim, vamos ter um aumento de uns 30% na nossa receita. E quando eu escuto São José do Norte, que os caras não podem pagar com cartão de débito, os caras não podem pagar com Pix, que os caras não podem pagar. Eu me lembro, porque os velhos, os antigos donos das empresas, os que criaram os sistemas, eles eram muito engraçados, né? O Menta conhecia tudo, de trás para diante. Eu olho para aqueles barcos lá de São José do Norte e penso assim, bilhetragem eletrônica, eles vão ter, com certeza, no mínimo, uns 30% de agregado naquela receita, né? Claro que o fiscal lá da Receita vai ficar muito feliz da vida. Moral da história, encerro mesmo. A regulação precisa ver isso e precisa dizer isso publicamente, como eu tenho feito questão de fazer, porque eu tenho certeza, conselheiro Lorenzon, conselheiro Lucas, eles nos assistem pela telinha. Eles nos assistem. E este é um processo que vai empregar. E é transporte de passageiro. Só muda o móvel. Então, que a GERG saiba e vai saber, sim, se desincumbir das novas atribuições que recebeu, que vão de questões gigantescas que vêm pela frente, como são o tema do lote 2, a questão do fluxo regulatório em matéria de saneamento, mas também o trânsito de 3 ou 4 barcas para lá e para cá, porque aquilo lida com gente. E aí, nós sabemos, né, deputado Lorenzon, quando nós lidamos com gente, não adianta só o voto formal, a postura simpática. Às vezes precisamos, sim, meio que dar uma nadada contra a corrente, sem trocadilho. Obrigado, presidente. Por nada, conselheiro Ricardo. Conselheiro Lucas, gostaria de acrescentar alguma observação? Não, presidente, muito obrigado. Ok, eu vou aproveitar que a gente está na fase de debates, como é uma matéria que eu tenho interesse em particular, né, enquanto pesquisador e professor, né, o setor de transporte coletivo, né, de fato, né, tem um problema estrutural de sustentabilidade financeira, né, que está presente, né, em todas as cidades, né, todas as cidades que têm uma certa robustez populacional, né, e que precisa desse sistema, né? E acho que a solução para isso, né? Nosso papel aqui enquanto agência reguladora, né? A gente pode contribuir, acredito que bastante, né? Mas essa solução também é de natureza um pouco maior, né? Como indicado até, acredito, pelo conselheiro Juliano, né? A gente precisaria avançar, né? No melhor entendimento aí desse sistema, não só como custo, né? Mas também como fator de produção de eficiência econômica, né, para cidades, né, para o Estado, no contexto metropolitano, né. Então, avançar tecnicamente, eu acho que uma discussão como essa, né, acredito que a agência aqui vai estar sempre à disposição para colaborar, né. Mas feito esse registro, vamos então passar à nossa votação. Pergunto ao conselheiro Lucas como vota. Voto favorável, presidente. Conselheiro Juliane, Com Vossa Excelência. excelente. Então, concluímos a apreciação da matéria do nosso item 1 da pauta, com a aprovação
unânime aqui da proposta associada ao processo, então, que trata do reajuste e revisão tarifária extraordinária do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre. Passamos, então, para o item 2 da pauta, deliberações em procedimento simplificado. Item 2.1, proposta de deliberação relativa à distribuição do processo que trata do reajuste tarifário BRK Ambiental Uruguaiana, processo número 0008 73 39 00 25 4. Eu sou o relator também deste processo e proponente da proposta, né? Vou proceder aqui à leitura e já tem informação também pela nossa assessoria de que o Dr. João Carlos pediu inscrição para se manifestar, então assim que eu concluir a leitura, eu lhe passo a palavra ao Dr. João Carlos. Senhores conselheiros, considerando o presente expediente recebido para minha relatoria no último dia 18 de junho, trata de reajuste tarifário anual da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A. Considerando que já tramita no Conselho Superior o processo número 000449-3900/252, que trata de revisão tarifária extraordinária da concessionária em decorrência da franquia de consumo de água e esgotamento sanitário do Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, sob relatoria do conselheiro Lucas Salomão da Silva Fur, considerando que o artigo 2º da Resolução Decisória número 769/2024 determina que a referida revisão extraordinária deve ser realizada concomitantemente ao reajuste tarifário anual, ficando estabelecida a conexão entre ambos os processos, proponho que o presente expediente seja atribuído aos conselheiros relator e revisor do processo número 000449-3900/252, para que sejam conduzidos em conjunto e, posteriormente, seja anexado aquele para as devidas deliberações. Essa é a proposta, senhores conselheiros. Como é uma proposta de deliberação, procedimento simplificado, embora não tenhamos a previsão para manifestações orais, mas tem sido nossa praxe, né, a conceder. Então, dado que o doutor João Carlos havia solicitado a palavra, doutor João Carlos, por favor, o senhor tem a palavra por 10 minutos. Boa tarde, senhor conselheiro presidente, boa tarde, demais conselheiros, boa tarde, servidores da casa. Eu estou sabendo, sendo informado nesse momento, que seria uma deliberação simplificada. Imaginava que era o reajuste normal, anual. Esse processo de revisão extraordinária está em andamento e então o nosso entendimento nesse momento seria por fazer a revisão nesse momento do anual, que apenas dia 30 vão ter audiência pública, vai atrasar bastante o reajuste da concessionária, embora a gente seja defensor dos consumidores, mas o que está na lei e os prazos deveriam ser cumpridos. A resolução 769, ela está em júri, está com um mandado de segurança, que pode ser julgado a qualquer momento e pode causar um transtorno maior. Esse processo de revisão extraordinária não está incluso a redução do ICM, que seria sobre a energia elétrica, seria uma redução maior do que o que está sendo proposto. Nós temos outro processo pendente, que seria a distribuição de ganhos de produtividade, que daria 1,87. Então, eu acho que... O senhor me permite, senhor João Carlos, desculpa lhe interromper, desculpa a interrupção, mas só para, no sentido de fazer um esclarecimento, que esse processo trata do reajuste tarifário da BRK Ambiental Uruguaiana, e considerando que essa é uma decisão simplificada que apenas está substituindo a relatoria, né, a fins de instrução posterior.
em razão de já termos... Não estamos entrando... Não estamos deliberando em caráter definitivo sobre o reajuste tarifário, isso que será feito no futuro. Então, só para lhe tranquilizar nesse sentido, que a decisão de hoje ela é meramente interna da casa aqui para fins de troca da relatoria. Só isso. Devolvo a palavra, senhor João Carlos. Perfeito, obrigado pelo esclarecimento. Eu não tinha entendido, eu tinha entendido que a revisão anual seria feita junto com a extraordinária. E nesse sentido que eu estava preocupado que ia atrasar a revisão anual junto com a revisão extraordinária que está ainda em andamento o processo. Perfeito, então seria isso a minha colocação. Muito obrigado pelo esclarecimento. Obrigado, doutor João Carlos. Vocês me escutam? Sim, escutamos. Ok. Acho que a nossa câmera agora, não sei, nossa assessoria técnica está resolvendo o problema técnico ali da nossa câmera. Eu estou sem a câmera. Ok, eu retirei a minha, mas em função da estabilidade da rede, para que a gente não tenha prejuízos, né? Mas acredito, doutor João Carlos, que os esclarecimentos foram aí feitos. Trata-se apenas de uma substituição de relatoria, até para que a gente tenha mais eficiência na tramitação dos próprios processos, né, que possuem conexões entre si. Então, a proposta foi apresentada em discussão pelos conselheiros. Alguém gostaria de apresentar alguma manifestação? Bom. Eu agradeço, conselheiro presidente. Ok, então passamos à apreciação. Então, conselheiro Algir, qual a sua posição em relação à proposta? Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Lucas? Também acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Juliane? Com o relator. Obrigado a todos. Então, está aprovada a proposta de deliberação por unanimidade. Prosseguindo para o próximo item da nossa pauta, 3 comunicações foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho Superior os seguintes processos. Processo número 000431390025.9, que trata de proposta de substituição dos indicados da nota técnica número 01/2013 de que a Gergues por indicadores das normas de referência da ANA. Conselheiro relator, Lucas Salomão da Silva Fu. Conselheiro revisor, Ricardo Juliane Neto. Processo número 001048390024.6, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração número 17/2025. Conselheiro relator, Algir Lorenzon. Conselheiro revisor, Lucas Salomão da Silva Fu. Processo número 001031390024.5, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração número 16/2025, conselheiro relator, Ricardo Juliane Neto, conselheiro revisor, Algir Lorenzon. Processo número 00103930390024.2, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração número 10/2025. Conselheiro relator, Lucas Salomão da Silva Fu, conselheiro revisor, Alexandre Alves Porce. Processo número 001452390022.8, que trata de contratos de suprimento de gás natural para Sulgás a serem firmados com a Petrobras e Galp. Conselheiro relator, Algir Lorenzon. Conselheiro revisor, Lucas Salomão da Silva Fu. Essas são as comunicações. Estamos dando prosseguimento à fase final, então, da nossa sessão. Pergunto aos conselheiros, conseguem me ouvir? Sim. Sim, perfeitamente. A tela de vocês congelou para mim. Sim, estamos vendo. Sem problemas. Então, pergunto se algum conselheiro em assuntos gerais ou comunicações gostaria de... Sim, presidente. Ok, doutor conselheiro Lucas. Em questão, no item 5, então, assuntos gerais, presidente, quero registrar aqui a nossa participação enquanto a Gergues hoje. Estive representando a agência no preparatório para o Congresso Brasileiro de Defesa do Consumidor, da Brasilcom, que está realizando hoje e amanhã
no auditório do Ministério Público Estadual esse evento preparatório para o Congresso Nacional, de modo que, em razão das enchentes e considerando o tema da crise climática, eles fizeram questão de realizar esse evento em Porto Alegre. Então, acho que foi muito importante ver a Brasilcom, a maior instituição acadêmica e também de pesquisa e defesa do consumidor, fazer esse evento em Porto Alegre, onde estivemos hoje, tanto na mesa de abertura quanto no painel das 10h30, né? Estive apresentando o trabalho da Agergs, contextualizando à luz do que fazemos aqui, né, dentro do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. Só fazer esse registro, presidente, e minha parte era isso. Obrigado, conselheiro. Mais algum conselheiro gostaria de abordar algum outro tema? Bom, não havendo, eu só gostaria de também acrescentar que amanhã teremos a visita da Ana na Agergs, né? Então, se algum conselheiro tiver interesse... Presente. Oi? Como? Eu estarei presente, presidente. Excelente. O horário é às 2h? Perfeito. Estarei presente. Ok, né? Então, apenas registrando, né, que teremos essa visita técnica da Ana, né? E... Acho que estamos sem câmera de novo, né, presidente? Sem imagem. Travou, né? Sim, exatamente. Mas vocês me escutam? Sim, estamos ouvindo bem. Ok, bom, como a tecnologia hoje está mais complicada do que na última sessão de terça-feira, né? Concluímos então a nossa pauta e vamos encerrar a nossa sessão, né? Obrigado, né? Um bom trabalho a todos e todas. Obrigado. Um Boa abraço, tarde. presidente. E esses distribuídos